Boa tarde. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Vamos estar aqui, né, hoje falando da palavra. Mas enquanto isso, né, gente, vamos orando, tá bom? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai querido, Pai amado, que nesta tarde, Deus, a tua palavra venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. Que o Senhor venha fazer conforme o teu querer, Pai. Porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente nem aqui estaria. Mas graças eu te dou, Deus, pela tua misericórdia. Graças eu te dou, Pai, pela tua bondade. Graças eu te dou, Pai, pela tua santidade. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. Aquele que vê, Pai, tudo que está passando sobre a face da terra. E nessa tarde, Deus, a minha oração, Pai, que o Senhor venha sondar corações aqui na face da terra. E ter misericórdia de cada um de nós, Pai. Porque se não for o Senhor, Deus, o que seríamos de nós? Se o Senhor não curasse, quem curaria? Se não fosse o Senhor para salvar, quem salvaria? Se não fosse o Senhor, Pai, para libertar, quem tinha o poder de libertar? Pai querido, Pai amado, a minha oração, Deus, que o Senhor venha falar com o teu povo e não venha se calar. Em nome de Jesus, Pai, dá força ao cansado, levanta ao caído. A tua palavra diz, o próprio Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivie o fardo deste homem, alivie o fardo dessa mulher, guarda a vida dele, guarda a vida dela. Pai querido, Pai amado, a minha oração, Pai, é um clamor diante de ti por misericórdia. Pai, porque se não for o Senhor na nossa vida, a gente não estaria de pé, a gente não estaria viva, a gente não estaria respirando, a gente jamais teria, Pai, a vontade de buscar a tua presença. A tua palavra diz, Pai, que não foi nós que te escolheu, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor é um Deus, Pai, que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. Aquele que vê tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece todas as coisas. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha olhar para cada um de nós sobre a face da terra e ter misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, ou até a minha partida, ou até a volta de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu agradeço a todos que estão aí na live. Hoje vamos estar meditando, num livro bem conhecido, o livro de Jonas.
Mas não vamos falar da barriga do peixe, não vamos falar, né, somente da desobediência do Jonas, né, que Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para outro. Mas hoje, gente, eu quero ler com vocês lá em Jonas, né, capítulo 4, que fala, né, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Através dessa leitura hoje, vamos tirar muitas coisas aqui importantes, né, que o Senhor tem me dado. Foi um dia dessa da semana aí que eu não sei se foi quarta ou foi na quinta. E aí Deus me trouxe essa palavra para estar trazendo aqui agora na live aqui do TikTok, tá bom, gente? Deus me dá as coisas, eu copio, né, guardo. Eu sou assim, aonde Deus me dá alguma coisa, eu peço a alguém tiver uma caneta, um pedaço de papel e começa a anotar. Por quê? Porque nós tem uma dimensão muito grande de esquecer, né? Então é muito bom você anotar para que você não esqueça, tá bom, gente? Jonas, capítulo 4, que vai falar o seguinte: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Então vamos ler a palavra de Deus, né? Então vamos. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Já começa falando de algo importante, né? Então vamos ler, peraí. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável este teu sentimento? Fez uma pergunta para Jonas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou no extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou por causa do sol quente, né? E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele diz: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu, pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Até aqui. Irmãos, para quem não conhece a história de Jonas, vou explicar só
um pouquinho para não estender muita live. Jonas, né? Era um profeta chamado por Deus, né? Deus chamou ele para ser profeta. Foi um dos homens que mais, tipo assim, ganhou almas, né? Pregou somente uma vez, mas aquela vez que ele pregou, ele ganhou mais de 120 almas. 120 mil almas para o Senhor. Só que Jonas tinha uns defeitos grandes também. Ele era desobediente, teimoso. E ele também tinha uma personalidade que muitos têm hoje. Qual é essa personalidade? É aquela pessoa intensa demais. Exemplo, às vezes está triste demais ou alegre demais. Às vezes está autoestima lá em cima demais, mas tem vezes também que tá com a autoestima lá embaixo demais. E a Bíblia fala, né, que tudo é com ordem e decência. Não significa que você não vai ter momentos ruins, não significa que você não vai ter momentos bons, mas quando é algo demais, isso te atrapalha. Então tudo demais, Deus não agrada. Tudo triste demais, ressentido demais, para baixo demais, ou alegre demais, para cima demais, Deus também não agrada disso, ok? Continuando. Quero falar de uns assuntos legal de a gente se atentar. Vamos ler para vocês verem o versículo 3 e o versículo 4, a qual Deus falou no meu coração, ó. Peço-te, pois, o Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o versículo 4. E disse o Senhor, Deus falou para ele, é razoável esse teu sentimento? E aqui tem um ponto de interrogação. Deus pergunta a ele, Jonas, é razoável você tá com esse ressentimento? Tipo, faz sentido você estar ressentido assim? Por que você está com esse ressentimento? Com esse sentimento de querer a morte? É razoável? Faz sentido você estar sentindo isso? É tipo isso que Deus está perguntando a ele, ó. Aqui temos uma coisa peculiar de Jonas, gente. Olha pra você ver. Ele prefere morrer do que receber a misericórdia de Deus. Ou ver Deus agindo com misericórdia na vida dos outros. E muitas das vezes é desta maneira as pessoas. Muitos Jonas por aí, mulheres e homens com a mesma personalidade de Jonas, que muitas das vezes ele reconhece a misericórdia de Deus, ela também reconhece a bondade, a benignidade, a misericórdia de Deus, mas prefere a morte do que falar, não, Senhor, eu sou culpado. Não, Senhor, eu sou culpado. Não, Senhor, eu pequei mesmo. Eu te desobedeci, eu fui mal diante do Senhor. Me perdoa. Ou muitas das vezes a pessoa reconhece a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas não consegue ver quando Deus está agindo com misericórdia na vida do irmão ou na vida da irmã. E muitas das vezes, a Bíblia já fala, né, que o ressentimento é a mesma coisa de raiz de amargura, e Deus não trabalha em raiz de amargura. E isso é pecado diante de Deus. Não podemos ter esse sentimento de raiz de amargura. É comprovado cientificamente, psicologicamente, que pessoas ressentidas, tipo deprimidas ou deprimidos demais, têm uma tendência muito grande de adoecer, de muitas das vezes ter problemas graves de saúde. Eu não vou nem entrar em detalhe a fundo, porque pode assustar algumas pessoas e o TikTok pode banir a minha live por estar falando isso aqui. Mas raiz de amargura, angústia profunda, Deus não está no meio disso. Eu não estou falando que você não vai ter momento de tristeza,
Ficar triste é normal, você é ser humano, você sente tristeza. Mas demais, coisa demais, Deus não tá lá. Deus não tá lá. Olha o versículo 4, Deus faz uma pergunta. Faz sentido, Jonas? Você está ressentido assim? Olha para você ver. Deus sempre vai querer conversar com a gente. Não porque ele não nos entenda, mas para que a gente mesmo se compreenda, entenda o que estamos sentindo. As perguntas de Deus não é porque ele não sabe. As perguntas de Deus é para a gente se autoconhecer, se autoanalisar. A Bíblia diz que o que mata o homem não é o que sai da sua, não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. O que mata o homem não é somente a comida que ele come ou o que ele a bebida que ele está bebendo, não é isso. O que mata o homem é o que ele está guardando aqui dentro. E eu vou ter que falar disso, gente. Eu vou ter que repetir isso aqui. Porque isso aqui vai quebrar muitas coisas dentro das pessoas que vão ouvir essa palavra. Talvez não tão agora, mas depois que o vídeo for cortado. Em nome de Jesus Cristo. Você já parou para analisar o que você sente por dentro? Às vezes, gente, vem certos pensamentos na nossa mente, sentimentos no nosso coração, que às vezes é seta que o inimigo lança, joga, como diz a Bíblia, que ele lança seta para derrubar as pessoas. Mas você já pensou que às vezes, muitas das vezes, a gente tem pensamentos todos os dias, sentimentos todos os momentos, assim, que a gente se encontra sozinho ou sozinha, e a gente não para analisar o porquê daquele sentimento, o porquê daquela tristeza profunda, o porquê daqueles pensamentos do passado, o porquê daquele sentimento que às vezes bate um vazio e você tá rodeado, às vezes, de tudo aquilo que você pediu a Deus. Você já parou para pensar isso? Jonas estava rodeado, gente, da misericórdia de Deus. Jonas estava cercado da proteção de Deus, mas ele tinha uma tristeza profunda que ele não entendia. Eu prefiro a morte, eu quero morrer. Olha para você ver. Olha a raiz profunda aí. Eu quero que você analise a raiz profunda que você tem vivido. A raiz que está dentro do seu coração, que está profunda já tem muito tempo. E você não consegue discernir, você não consegue compreender. E aqui no versículo 4, o Senhor faz a pergunta para Jonas, e o Senhor está fazendo perguntas para algumas pessoas aqui também que estão nessa live. Você já parou para analisar o porquê desse sentimento? O porquê dessa tristeza profunda? O porquê desse vazio? O porquê dessa vontade de morrer? O porquê que esse sentimento que muitas das vezes você para e analisa, não faz sentido nada que eu estou vivendo. Não faz sentido a vida, não faz sentido viver, não faz sentido estar de pé, não faz sentido trabalhar, não faz sentido eu me alimentar. Tem algo errado aí. Deus não está nesse negócio. Deus não está no profundo demais. Deus não está aí. E Deus está querendo entrar aí dentro para poder curar você. Deus está querendo entrar dentro desse sentimento ruim aí seu, para libertar você, para te tirar de lá. Muitas pessoas, às vezes, não é só sentimentos, mas é pensamentos. Não consegue dormir à noite, porque começa a lembrar do que já viveu, começa a lembrar do que passou, e começa aquela luta interna, aquela luta na mente. Meu Deus, o porquê aquilo? Meu Deus, o porquê que eu vivi daquele jeito? Por que o Senhor permitiu fulano fazer isso comigo? Por que, Senhor, isso? Por que aquilo? E vai questionando a sua vida. E vai questionando o porquê das coisas da sua vida. Deus quer curar você. Deus quer curar você. Só que você precisa se autoconhecer, se autoanalisar
e perceber que não tá legal aí dentro. Porque tem muita gente que não reconhece isso. Sente, pensa, mas não reconhece que é algo ruim, que não é bom, que Deus não tá lá, que Deus não tá nesse sentimento. Continuando, ó. Olha o versículo 6. Vamos ler o 5 para você entender o 6. Eu amo pregar assim, falando da Bíblia e lendo também. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, uma abóbora, a semente de abóbora. Quem nunca viu uma boboeira, quem nunca viu uma semente de abóbora sendo plantada, ela dá o ramo cheio de folhas verdes, né? Um pouquinho meio espinhosa, mas não machuca, né? Algumas pessoas têm alergia, mas são raras pessoas que têm alergia, né? A boboeira não é igual cansanção que queima, né? Que faz você ficar coçando, né? Ó, e fez o Senhor Deus nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Enfado, gente, é quando a pessoa tá cansada, sobrecarregada. E Jonas se alegrou em extremo. Jonas era muito extremo em tudo. Quando tava triste, triste demais. Quando tava alegre, alegre demais. Essas pessoas são incertas, eu já fui assim. E não dá pra confiar nelas. Quando é demais uma coisa, sabe aquela pessoa demais, triste demais, alegre demais, não dá, não é confiável. A montanha russa. Ó, e Jonas se alegrou em extremo por causa da boboeira. Se alegrou. Quando Deus fez sombra na cabeça dele, quando tudo estava bem, quando o sol foi embora, né? Como diz o outro, que a sombra tampou o sol, e ele ficou alegre demais. A misericórdia, ele não percebe só a misericórdia, ele percebe que ele foi livrado do enfado dele. Ele não enxerga a misericórdia de Deus nisso. Tem pessoas assim que Deus faz o bom pra ele, o bem pra ele, mas ele não consegue enxergar a bondade, a misericórdia de Deus, gente. Ó o que Deus falou comigo. Deus vai nos mostrar sua misericórdia, mas também nos permitirá, ele vai nos permitir passar por momentos desfavoráveis para compreender que ele prova a nossa fidelidade para com ele. Se realmente somos fiéis e o amamos. Olha o versículo 7. Deus fez coisa boa, né? 6. Reconheceu não, né? Ficou alegre demais. Ó, pra você ver, ó como é que ele é. Tudo demais, ó. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva. Deus mandou o quê, gente? Bicho. O bichinho foi lá e comeu uma boboeira. A sombra dele secou. A boboeira também. Aí o sol, né? Queimou a cabeça dele de novo. O qual feriu a boboeira e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O cara apenas desmaiou. O cara não percebeu a misericórdia de Deus. Quando Deus mandou a boboeira lá, ele não viu isso, ele não percebeu isso. Ele ficou alegre extremamente, mas depois rebaixou tudo de novo. Tem gente que é assim. Deus não pode permitir um vento, Deus não pode permitir um deserto, Deus não pode permitir umas lutinhas que começa a tristeza profunda a bater. E isso é ruim para nós. Isso é algo ruim, porque Deus não agrada disso, ó. Se realmente nós amarmos a Deus, vamos ser fiéis no muito e também ser fiéis no pouco.
Muita gente é fiel a Deus no muito, é muito fiel a Deus no bom, na bonança, quando tudo vai bem, mas é infiel a Deus quando as coisas vão mal. Olha como é que ele começa a falar, ó. E desejou com toda a sua alma morrer. E não é de agora que ele está desejando morrer, não é por causa do sol somente, não. Ele já, o capítulo aqui de 4 de Jonas, desde o versículo 3, ele tá desejando a morte. O problema não está porque Deus tirou a boboeira de lá, permitiu o bicho comer ela e o sol ferir a cabeça dele e ia desmaiar. Não é sobre isso. Ele já está desejando, ó. Olha o versículo 3. Peço-te, pois, o Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então eu já estava sentindo isso. Não é por causa do sol. Não é por causa do desmaio. Não é. Continuando, ó. E Deus querendo tratar ele, curar ele, mas ele não permite, ó. Vamos lá, ó. Então disse Deus a Jonas, é acaso, de novo, a mesma pergunta que ele fez no versículo 4, ele está fazendo no versículo 9. Olha como é que Deus tem paciência com nós. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E agora Deus fala, justifica, né? Tipo assim, dá mais uma explicação. E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha como é que ele é impetuável, gente. Ele é impetulante, ele é arrogante, ele é soberbo. Como é que a gente conversa com o nosso Deus assim? É justo eu sentir sim vontade de morrer? E disse o Senhor, tivesse compaixão da boboeira, que a boboeira também morreu. A boboeira também secou-se. Na qual não trabalhaste? Você não trabalhou pra ela estar aí. Você não plantou ela. Isso que Deus está falando com ele. Nem fizeste crescer. Tu não tem poder para fazer nada crescer, Jonas. Mas você usufruiu da boboeira, da sombra que ela te deu. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você está preocupado com a boboeira? Você está preocupado com a sombra que eu te fiz aí? Num dia ela tá lá, no outro dia não tá. E quando tá, você tá alegre demais. Quando não tá, você tá com vontade de morrer. Que negócio é esse? É tipo isso. Ó, versículo 11. Tá terminando, viu, gente? Aqui no versículo 9, ó. Quando Deus fala assim, e disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades? Tipo assim, Deus tava perguntando a ele assim, vai ficar desse jeito? Sendo que você não teve trabalho nenhum de plantar? Tem gente que nunca plantou as coisas boas. Eu até postei esse versículo, né? Que a Bíblia diz, tudo que você plantar, você vai ceifar, quer colher. Tem gente que nunca plantou coisa boa, mas quer colher coisas boas da parte de Deus. Tem gente que nunca plantou uma intercessão para o irmão, mas quer receber oração, intercessão dos irmãos. Eu fico, às vezes assim, gente, pensando assim, gente, tem hora que Deus olha lá do céu pra gente e fala assim, gente, esses meninos é cara de pau. Esses homens e essas mulheres é cara de pau comigo, viu? Porque você já percebeu pessoas que ora por mim, fulano. Lembra de mim na sua oração. Mas nunca orou por ninguém. E se por um acaso tiver orado, nunca lembrou do fulano e da fulana para orar por ela ou por ele, mas pede a fulano e o fulano todos os dias que vê a pessoa, ora por mim. Lembra de mim na sua oração. Gente, se você quer colher intercessores, pessoas que orem por você, faça isso também. Seja um intercessor, seja uma intercessora, pessoas que oram pelos outros, que está muito escasso no dia de hoje. É muito raro você ver alguém, gente, que está orando de verdade por você. Eu tô falando sério. Porque tem gente que fala, tá bom, eu vou orar por você, mas esquece.
Ou quando vai orar, embola com você e com mais 200 pessoas que pediam a mesma coisa. E pronto. Não é aquela oração específica que você está querendo, que você está precisando, não. E quando faz isso, tem gente que até esquece, não ora, não faz isso, não. Porque o povo acha que orar é coisa fácil. O povo acha que orar é só você dobrar o seu joelho e começar a falar. Não é, gente. Oração é algo sério. A Bíblia diz que quando nós for para a presença de Deus, precisamos ir com ações de graça e se humilhando. Ninguém chega na presença de Deus achando que é o cara, achando que é a mulher mais maravilhosa ou mais maravilhoso do mundo e começa a pedir Deus e Deus vai dar, não. Quem tá pedindo, não. É se humilhando, é rendendo graça, é pedindo Deus favor e misericórdia da vida dele, da vida dela. Eu não sei de onde o povo tirou isso. Que Deus atende orações de pessoas que não se humilham, não se prostra, não se rende a Ele de verdade. Você tá achando que é brincadeira? Quando Abraão vai orar para Ló e a sua família, Abraão pede Deus mais de 4 ou 5 vezes na oração. E o homem era chamado amigo de Deus. Quem é nós que nunca foi chamado de nada? Amigo, como diz o segundo coração, né, de Deus, Davi foi chamado. Você nem sabe como é que você é chamado lá diante de Deus. Às vezes Deus olha pra gente e fala lá, o razoável, a montanha russa, que não sabe se fica na igreja ou se sai da igreja, se não sabe se fica comigo ou se fica com o diabo, se não sabe se fica na minha presença ou se sai dela. Olha lá o incerto. Às vezes Deus está olhando para nós e achando isso. Olha lá o que não sabe o que é da vida. Olha lá o atrapalhada. Você não sabe como é que Deus está olhando para você e te chamando. Como é que Ele te enxerga, como é que Ele te vê. Olha lá o que é igual Jonas, que eu sempre acho com misericórdia com ele, mas ele não consegue enxergar isso. Ela não consegue enxergar isso. Olha o ingrato. Jonas era ingrato. Você quer ingratidão? É não reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. E Deus não gosta de gente ingrato. Deus não gosta de gente que vive em ingratidão, gente. Pessoas que não reconhecem sua misericórdia, pessoas que não reconhecem sua bondade, pessoas que muitas das vezes também não reconhecem a bondade e a misericórdia na vida dos outros. Jonas tinha um problema sério de reconhecer a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. E tinha um problema ainda mais sério, que não estava nem aí com ninguém. Você sabia que o sentimento de Jonas era que Deus tratasse o povo de Nínive, o povo chamado ninivitas, com juízo, que matasse eles. Só que Deus, por sua infinita misericórdia, se arrepende do mal. Ele não matou aquele povo, ele agiu com misericórdia, ele salvou aquele povo. E Jonas tinha um ressentimento muito grande disso, que ele falava, não, aqueles miseráveis tinham que morrer. Aqueles homens maus, aquelas mulheres impetuosas, elas têm que morrer, Deus, mata logo. E o Senhor ainda, Pai, você me usa para pregar para esse povo e salvar eles. Ele tava revoltadíssimo. Você vai ver isso o tempo todo, desde o capítulo 1 até o 4. E Deus tendo misericórdia. E Deus falando com ele, olha o que você está sentindo. Faz sentido você sentir isso? Faz sentido você estar com esse sentimento de desejar a morte até sua própria e desejar a morte dos outros? Tem gente que é assim. Tá querendo morrer, tá desejando a morte e também quer que todo mundo morra, todo mundo se lasque, que todo mundo vá para
para aquele lugar lá, que eu não vou nem repetir o nome que o povo fala. E não tá nem com nada. Vamos ler o versículo 11 para nós finalizar a live, ó. Olha o que Deus fala, gente. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Sabe o que Deus está falando comigo agora? Eu nem anotei isso aqui não. Mas olha o que Deus está falando comigo aqui agora. Sabe aquela pessoa que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, mas age como um ímpio? Age como um incrédulo? Que nunca leu Bíblia, que nunca ouviu Bíblia? Jonas estava se comportando assim. Um homem conhecedor da palavra, um homem conhecedor da presença de Deus, um homem conhecedor da salvação eterna, mas agia como um ímpio, que nunca reconheceu a presença de Deus, que nunca reconheceu o que é salvação eterna, agindo como incrédulo, que não tem fé nas coisas de Deus. Jonas estava dessa forma. E tem muitas pessoas na face da terra que é igualzinho a Jonas. Conhece a palavra, conhece a presença, entende quem é Deus, entende quem é a verdade que liberta, entende tudo sobre Jesus, mas age como ímpio. Um homem que não sabe nada, uma mulher que não sabe nada. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida, que Deus venha ter compaixão da nossa vida, e que Deus venha tirar esses sentimentos de muitas das vezes não desejar a salvação do próximo. Ó que Deus falou mais comigo aqui quando eu tenho, ó. E Deus ainda teve a paciência de explicar a Jonas as coisas. E mesmo assim, ele não compreende as coisas. O tempo todo, desde o versículo 1 até o versículo 11 de capítulo 4 de Jonas, Deus tendo misericórdia dele, tendo paciência, fazendo perguntas de autoconhecimento. Quem já conversou com um psicólogo ou psicóloga vai entender o que eu estou falando aqui, que eles fazem muita pergunta, não porque eles não sabem a resposta, mas porque eles querem que a gente se compreenda, se analise, se conheça. Por isso que o psicólogo faz muita pergunta, gente. E Deus tendo paciência, fazendo várias perguntas para Jonas. Por acaso faz sentido, Jonas? Você está com esse sentimento de vontade de morrer? Por acaso faz um sentido? Você está com esse sentimento aí de desejar a morte para 120.000 homens do que a salvação? Faz sentido, varão? Faz sentido, varoa? Você sentir vontade que fulano morra, que fulano vá para o inferno? Eu vou falar rasgado para você entender. Do que a salvação dele? Do que a salvação dela? Que ele se converta, que ela se converta, que ela se arrependa, que ele se arrependa? Faz sentido isso? Não faz. Tem pessoas que você pode explicar muitas vezes, mas não vai entender nada. O problema às vezes não é você, às vezes é o outro. Mas muitos não conseguem ver problema em si próprio. Algumas questões da nossa vida, o problema verdadeiramente é o outro. Mas muitas das vezes, o problema também está em mim e em você. Está em nós mesmos, mas a gente não reconhece isso. A gente só vê o defeito do outro, a gente só vê o problema do outro, a gente só vê o pecado do outro, o defeito do outro, a falha do outro, mas não consegue ver o defeito, a falha, o erro, o pecado nosso. Que Deus venha ter misericórdia de nós.
que Deus venha ter compaixão de nós. Em nome de Jesus. Entendeu, irmãos? Essa foi a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração. Porque muitos por aí que diz ser cristão, que diz ser homem de Deus e mulher de Deus, crente, que prega a palavra, que fala todo dia do amor e da salvação e da misericórdia de Deus, mas que prefere que fulano morra, que fulano vá para o inferno, que fulano se lasque para lá, que fulano se dane para lá, mas não quer que Deus salve ele. Jonas é tão impetuoso, tão prepotente, tão soberbo, tão arrogante, tem tanta falta de reconhecer a misericórdia de Deus e a graça de Deus, um homem ingrato, que não quer que Deus age com misericórdia com mais de 120 mil pessoas, mas queria que Deus matasse. E tá cheio de crente assim hoje em dia, que quer que fulano morra, quer que ciclano morra, quer que ciclano vá para o quinto dos infernos, mas não quer que Deus salve ele, salve ela, age com misericórdia, age com benevolência, age com compaixão, com graça, que é o que Deus mais faz. Na maioria dos casos, Deus sempre age com misericórdia, Deus sempre nos trata com a sua compaixão. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Gente, eu tenho um certo pensamento meu, que Deus me colocou no meu coração e é de personalidade minha. Eu não gosto de conversar de vida de crente. Por mais que a pessoa tá falhando, por mais que a pessoa tá errando, pecando, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa. Porque se um dia eu cair, será que vai ter um ou uma que vai ter misericórdia de mim para me levantar? Ou vai fazer igual eu, ou igual aquelas pessoas que agem muitas das vezes, olha lá, ó, com julgamento, conversando fiado, fofocando e desejando o mal, desejando que ela morra, desejando que ela vá ou ele vá para o inferno. Eu tenho muita mesmo cuidado e um sentimento assim, meu Deus, quando qualquer deslize que eu caio nisso, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e peço Deus misericórdia da minha alma. E oro por aquela pessoa e falo, Deus me perdoa por ter falado mal daquele fulano. E se eu ficar tão incomodada, se o Espírito Santo me incomodar demais, eu vou naquela pessoa e falo, ó, fulano, eu falei mal de você. Você me perdoa? E eu tô livre a partir daquele momento. Eu tô livre. O diabo pode acusar tanto que ele quiser, mas eu tô livre. Diante da palavra, diante do mundo espiritual, eu tô livre. Não há condenação em quem está em Cristo Jesus. Se você está cumprindo a palavra, se você está fazendo o que a palavra manda, que é pedindo perdão o seu irmão, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que você falhou, você pecou e se arrependeu daquilo, não quer fazer mais, você está livre. Livre de toda a condenação do inferno, toda a condenação do diabo, toda a condenação do homem ou de qualquer coisa da face da terra. Gente, em nome de Jesus, vamos vigiar nisso, nessa questão de falar mal dos outros, essa questão de fofocaiada, de conversar fiado. Eu sei que muitas das vezes a gente fala com aquele sentimento assim de compaixão, né, que é verdade, foi um ato verdadeiro, aconteceu, mas isso a gente peca, isso não dá nada. A própria palavra diz, né, que não adianta nós olhar o cisco do olho do nosso irmão se tem uma trave no nosso. Quando a gente está ali conversando fiado, batendo ali o papo e falando mal, aí vem outro assunto e fala mal também, e vai emendando um assunto no outro, e aquilo vira uma bola de neve, aquilo está se tornando uma trave no teu olho, e o diabo tá lá, ó, aplaudindo. Aí, fala mesmo mal, que eu gosto demais quando alguém fala mal dos outros. Que aí depois eu te rebento. Você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue ler Bíblia, você não consegue muito menos ir
na casa do Senhor. E quando você vai, você não consegue prestar atenção no culto, porque tem uma opressão muito grande. O inferno, ele pega as palavras que Deus está usando ali, os servos e os servos dele, né, para poder nos ajudar, para poder nos libertar com a sua verdade. E muitas das vezes a gente não compreende por causa que temos isso. O diabo arrebenta nós com isso. A Bíblia diz que existe um espírito neste século, é deste mundo, gente. Está aí um espírito a qual ele cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam a palavra. Então muitas das vezes Deus fala conosco por meio de várias pessoas, por vários assuntos, mas a gente não consegue compreender porque existe um espírito que cega o nosso entendimento para que a gente não entenda. Às vezes, gente, a gente dá um conselho fulano e é da parte de Deus, a gente leva a pessoa na Bíblia, porque a gente não fala de si próprio, a gente fala do que a Bíblia diz, do que Deus disse, do que o próprio Jesus disse, o dono da sua vida, o dono da sua alma. Mas muitas das vezes a pessoa não compreende, sabe por causa de quê? Porque existe um espírito que cega o entendimento dela, cega o entendimento dele, ele não consegue discernir mais entre o bem e o mal, não consegue mais discernir o que é verdade, o que é mentira, não consegue mais discernir o que é de Deus, o que é do diabo. A pessoa é guiada todo dia pelo espírito de engano, pelo espírito do próprio Satanás que opera nele, opera nela, mas ela não consegue discernir isso. Por quê? Porque existe um espírito que cega o entendimento. Só reconhecemos o nosso erro, só reconhecemos a nossa falha, o nosso pecado diante de Deus, quando deixamos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito do juízo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e nos faz reconhecer que somos pecadores e que precisamos de se arrepender, viver um profundo arrependimento. É só o Espírito Santo de Deus, mais nada. Espírito nenhum opera como o Espírito Santo de Deus. Todos os outros espíritos vêm do diabo, vêm do espírito de engano, como diz a Bíblia, que cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam. Tem gente que acha que isso só acontece com ímpio. Não, isso acontece com o povo da igreja também, que está cheio de cegueira espiritual, não consegue reconhecer no profundo lamaçal que ele está e que ela está, porque Jonas era crente. Jonas tinha acabado de pregar a palavra de juízo, a palavra de salvação para aquele povo. Fala, olha, se vocês não arrepender, vocês vão morrer. Mas quando Deus age com misericórdia com aquele povo verdadeiramente se arrepende, como diz no livro lá de Jonas capítulo 3, capítulo 2, que o povo entra no profundo arrependimento e começa a fazer jejuns e propósitos. A Bíblia é tão clara, o povo se arrepende tanto, gente, que o povo verte pano de saco e começa a jogar cinza nas suas cabeças, porque era daquela forma que eles buscava a presença de Deus. Eles entram no profundo arrependimento, eles começam a entrar no jejum, sem comer e sem beber. E eles colocam todo mundo. Você tá achando que era só os mais velhos? Ou só as mulheres? Ou só os homens? Não. Coloca todo mundo, até os animais, até os bebês que mamavam. Ficou sem o leite materno por 3 dias. Até os animais ficou sem comer e sem beber água por 3 dias. Todos entrou no jejum, gente. Todos entrou no propósito. E Deus teve compaixão. Deus olhou assim, gente, olha aí, operar. A pessoa verdadeiramente se arrependeu. A pessoa verdadeiramente reconheceu a minha graça, a minha misericórdia. E salvou aquele povo, 120 mil almas salva. É alegria, gente. É alegria. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa. Deus, Jesus Cristo e os seus anjos
fica lá no céu festejando e glorificando e alegre por aquela alma ter se arrependido. Você não fica alegre não? Quando um homem que vivia na cachaça para de beber? Você não fica alegre não? Quando mulher se vivia na prostituição, rodando a bolsinha seja lá onde, e ela se arrepende daquilo, você não fica feliz não? Em nome de Jesus, temos que se alegrar com a misericórdia de Deus para a vida dos outros. Temos que se alegrar com a misericórdia de Deus na vida dos outros. Eu amo saber de testemunho que um homem fala: eu era um cachaceiro, um sem vergonha, mas hoje sou um homem, um servo de Deus. Eu amo ver testemunho que por mais feio e cabeludo foi, agora entrou de verdade na presença de Deus e começou verdadeiramente a fazer tudo para agradar o coração de Deus. Eu amo ver isso. Se vocês não ficam alegres com isso, tem problema aí. Tá igualzinho o coração de Jonas e precisa agora buscar a presença de Deus para que ele mude isso em você. Porque eu também reconheço que aqui o que estava dentro do coração de Jonas era profundo. Só Deus para curar. Só Deus para mudar. E eu não é só conversando com o outro: toma vergonha na sua cara, fulano, para de fazer isso, para. Não, eu sei que é profundo, é só Deus que faz, é só Deus que entende isso aí. Mas em nome de Jesus, que Deus venha ter misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente finalizar essa live? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade, mais uma vez, falar da palavra do Senhor. E eu quero, meu Deus, Deus de já agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra que liberta, que cura, que restaura, que renova e que nos faz refletir no quão muitas das vezes estamos distantes do que a Bíblia diz. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que vidas venham refletir nessa palavra e que, se esta palavra fez algum sentido para ele ou para ela, possa analisar tudo e buscar uma mudança rápida já para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Muito obrigada, viu, ao Isaías, ao Henrique. Eu vi minha amiga aí também ajudando muito, né, a Olivia. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe e fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus. Gente, se tudo der certo, amanhã live de novo às 3 horas da tarde. Eu não tô muito falando que eu vou entrar todo dia, não, porque toda vez que eu falo, acontece muita coisa e não dá pra entrar no horário certo, 3 horas. Mas é isso aí. Sempre quando eu puder, eu estarei aqui falando aquilo que eu mais gosto, que é a palavra de Deus, tá bom? Tchau, fique com Deus e até depois.